Hoje o Senhor vai falar conosco sobre as paralisias, sobre as deficiências do caminho, amém? Deficiência. O que é deficiência? Deficiência é a perda de quantidade ou qualidade. É uma falta e uma carência. É uma insuficiência ou ausência de funcionamento de um órgão. E hoje nós vamos estar falando sobre 2 tipos de deficiência que Jesus curou na Bíblia, amém? E aí o Espírito Santo vai estar falando ao nosso coração, porque talvez você está neste lugar de paralisia. Talvez você está num lugar que você pensa assim: eu estou longe de Jesus, eu não estou conseguindo me aproximar dele. Mas muitas vezes a gente não compreende o porquê que nós estamos longe, o porquê nós não estamos conseguindo caminhar, o porquê nós não estamos conseguindo avançar. E hoje o Espírito Santo, ele vai nos dar resposta. Hoje o Espírito Santo, ele vai trazer a cura que a amada igreja necessita para caminhar, para fazer aquilo que ele nos chamou para fazer, amém? Então a primeira deficiência, meu querido, que nós vamos estar falando de 2, nós vamos estar falando sobre a cegueira, e existem 2 tipos de cegueira, que é aquela que a gente desenvolve ao longo da vida, e tem aquela cegueira que é de nascença, quando a pessoa nasce com aquela cegueira, amém? E nós temos também a deficiência física na Bíblia, né? E aí a gente vai ver Jesus curando o coxo, né, através dos seus discípulos. Nós vamos ver Jesus falando para os paralíticos caminharem, e hoje em específico nós vamos ver sobre a deficiência física nas pernas. Vamos começar pelo milagre, o paralítico do tanque de Betesda, em João capítulo 5, do versículo 1 ao 8. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Repitam comigo: cegos, mancos e paralíticos. Meus queridos, o que me chamou muita atenção é que, se a gente for buscar o significado da palavra Betesda, é casa da misericórdia. Onde nós estamos hoje é a casa da misericórdia, amém? E aqui, muitas vezes a gente pensa e a gente repete, a gente fala assim: eu vou ser crente quando eu tiver disposição para ter uma vida diferente, porque eu não vou ser qualquer crente. E aí a gente declara, e muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente fica envergonhado, porque a gente não consegue mudar algumas condutas da nossa vida. A gente não consegue ser aquele crente que a gente sonha em ser. Mas aqui, através aqui desse texto, nós conseguimos perceber e entender que a casa da misericórdia é o lugar de cegos, mancos e paralíticos. E ali naquele lugar, eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então, muitas vezes nós viemos no culto e a gente espera um mover. A gente espera o apóstolo colocar a mão em nós. A gente espera um irmão vir e revelar alguma coisa na nossa cabeça, né? E aí a gente fica muitas vezes frustrado, porque aquilo não acontece. O porquê que a cura não foi declarada, o porquê que eu não recebi uma revelação dos céus. E aí muitas vezes a gente vem e vai para casa da mesma forma que nós viemos, e muitas vezes frustrado. E era isso que acontecia com esse paralítico. Pode ir para o próximo. Um do que estava ali era paralítico. Fazia 38 anos, ou seja, ele não conseguia andar, ele não conseguia sair do lugar. Quando a nossa vida, a gente está vindo, a gente está recebendo a palavra, mas a gente não consegue sair do lugar. E esse era o caso desse homem. Ele era paralítico, ele estava ali todos os dias, só que ele não conseguia se mover, sair do lugar.
quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Muitas vezes a gente se sente assim: Senhor, ninguém coloca a mão em mim. Senhor, eu não sou visto aqui nesse lugar. E era esse o pensamento desse homem. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E isso é o que Jesus está falando para você nessa noite. Você não precisa receber mão na cabeça, você não precisa receber o irmão indo aí, você precisa receber a palavra que vem do altar e você precisa agarrar e falar: essa palavra é para mim. Jesus está falando comigo. O que sai desse altar é profecia para a minha vida. Você é pertencente, meu irmão, a esse povo. Então, toda palavra que sai desse altar, você precisa saber e compreender e ter convicção de que a palavra é para você. Então, se o Espírito Santo está te mostrando você nessas condições, a única coisa que você precisa fazer agora é falar: Senhor, eu quero andar. E o milagre vai acontecer, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um Deus de milagres. Você não precisa fazer força, você não precisa fazer nada além de crer. Amém? Amém. Então, a primeira deficiência é a deficiência física, quando nós não saímos do lugar. E quando nós estamos nessa condição, nós precisamos aproveitar toda a profecia que sai do altar e pegar para a nossa vida. Jesus está aqui nesse lugar e Ele está passando por esse lugar. E basta você falar para Ele: Senhor, eu quero andar, e o milagre irá acontecer. Amém? Glória a Deus. Vamos para a próxima. Vamos agora falar sobre a cegueira. E eu vou começar a falar sobre o cego de nascença. João capítulo 9, do 1 ao 8. Gente, mas tá rápido o negócio, hein? Olha só. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia! Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia! Aqui nós vemos uma outra característica, uma deficiência de uma pessoa que nasce cega. Então aqui eu estou falando com aquela pessoa que aceitou a Jesus, mas não consegue ver o Jesus como o irmão pinta. Nossa, eu não consigo ver esse Jesus tão maravilhoso. Nossa, eu não consigo sentir a presença como o irmão descreve. Nossa, eu queria tanto viver o sobrenatural, mas eu não consigo. Então, meu querido, você tem uma cegueira. E muitas vezes essa cegueira é uma cegueira de nascença. E o que nós vamos ver? Qual que é a metodologia de Jesus aqui? Eu achei muito interessante, porque Jesus, ele tira a saliva da boca e mistura com terra. Quando nós vamos ver na Bíblia, né, terra é uma simbologia também para coração, né? Nós vamos ver na parábola do semeador, em alguns contextos, terra é coração. E quando Jesus, ele tira da sua boca a saliva, é a palavra que sai da boca dele. Então, toda palavra que sai da boca dele, misturada com elementos da nossa vivência, com elementos do nosso coração, com aquilo que a gente tem apreço, com a nossa vivência, vai causar o quê? Uma
limpeza nos nossos olhos. Então, meu querido, se você está aqui nessa noite e você não consegue ver o Jesus que os irmãos falam, eu não consigo, eu queria sentir Jesus como o irmão descreve, eu queria sentir Jesus como a pastora fala, como o apóstolo fala, como a apóstola fala, mas eu não consigo. Então, meu querido, o que está faltando é você pegar os elementos da palavra e bater no peito e falar assim, ó, essa palavra é para mim. Você precisa identificar a palavra que é falada aqui no altar, ela precisa vir de encontro com aquilo que você está vivendo na sua vida. Muitas vezes a gente vem aqui e a gente quer que as pessoas revelem algo. A gente quer que o irmão venha e fale para nós sobre algo que a gente orou, sobre algo que a gente pediu para Deus. Mas, querido, tudo aquilo que é falado nesse altar é palavra de Deus para a sua vida. Então aqui nós vamos ver uma mistura que não tem como dar errado. Quando você pega aquilo que é falado no altar e você fala, essa palavra é para a minha vida. Essa palavra ela é 100% aplicável para mim. Você vai ver Jesus. É impossível você não ter a visão aberta. E note, aqui nós não vemos esse homem, nós vamos ver na Bíblia alguns milagres que as pessoas vão, né? Jesus, tem misericórdia de mim. Nós vamos ver uma cura natural, uma cura assim, supernatural. Ele estava no lugar certo, né? Porque ele estava ali no templo, no pátio do templo. Ele estava no lugar certo e Jesus estava passando por ali. Então eu quero dizer para você, meu querido, você está no lugar certo nessa noite, amém? Amém, glórias a Deus. Pega a palavra que é falada do altar. Todos os dias, a palavra do altar é para a sua vida. A palavra do altar, ela é uma palavra 100% aplicável, amém? Não tem como dar errado. Quando eu me converti, eu pensava assim, mas como que eu vou saber se a promessa do Senhor é para a minha vida? Fala assim, foca na promessa. Aí eu falava, mas como que eu vou saber? Jesus não me prometeu nada ainda. Porque eu não tinha essa compreensão de que aquilo que era promessa para o povo de Deus, era promessa para a minha vida também. Mas aí à medida que a gente vai caminhando com Ele, a gente vai se entendendo pertencente a um povo, amém? E aí a gente vai entendendo que a promessa que está na Bíblia também é para a nossa vida, amém? E à medida que isso vai acontecendo, nós vamos vivendo uma cura na visão. E nós passamos a enxergar. Então, meu querido, se você quer viver o sobrenatural, se você quer viver algo mais profundo com Deus, nessa noite, você precisa tomar uma decisão. A partir de agora, a palavra lançada no altar é lei para a minha vida. A palavra lançada no altar é para mim. A palavra lançada no altar é para a minha vida. Meus queridos, com certeza se eu pegar alguém aqui para conversar, isso já aconteceu comigo. Uma época eu tinha recebido uma proposta de trabalho, onde eu ia receber 3 vezes mais do que eu estava recebendo até então. E aí eu atenta, né? Eu já tinha pegado já esse mistério aí do céu. Aí eu tinha orado para Deus, eu falei, Deus, né, coloco diante do Senhor, se for bênção, eu quero uma confirmação. E aí, bem naquele dia, o apóstolo aqui no altar, ele começou a ministrar sobre quando Isaac, ele tinha tido uma seca, e aí todos estavam indo para o Egito, e Isaac ia ir para o Egito, e aí Deus falou assim, fica aonde você está e planta a semente que você tem aí nesse lugar. E aí, como que eu vou falar pro meu marido, gente? Já estava super feliz, ia ganhar 3 vezes mais, ia trabalhar menos. Como que eu vou chegar e falar assim, olha, Deus falou comigo. Mas eu tive convicção, eu esperei, eu fiquei no lugar onde eu estava. E depois de um período, permaneci lá, e depois de um período começou a pandemia. Esse lugar que eu iria seria a prefeitura. E a prefeitura,
ela seria contrato. Então eu sairia sem os auxílios, sem ali os meus direitos, né? Porque daí eu pediria demissão daquele trabalho. Então olha como Deus age, meu querido. O que é falado aqui, o apóstolo não falou, Leite, essa palavra é para você, talvez nem ele não sabia. Mas eu falei, olha, Deus me falou, Deus me revelou, Deus me respondeu. Então é assim para a sua vida também. Eu não sou diferente de você. Amém? Então fala comigo, a partir de hoje, a palavra do altar é lei na minha vida. Amém, glórias a Deus. Aí nós vamos falar de um outro tipo de cegueira, que é aquela desenvolvida, né? Vamos lá para o cego Bartimeu, em Marcos capítulo 10. Nós vamos ler do capítulo Marcos 10, do versículo 46 ao versículo 52. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Onde é que ele estava? Meu querido, toda vez que nós não estivermos caminhando em Cristo, nós vamos ficar aonde? Na beira do caminho. E olha aqui o que ele estava fazendo. Pedindo esmolas. Lá naquela outra passagem do cego, o cego também estava pedindo esmolas. Ou seja, não está caminhando, está pedindo esmolas. O coxo, nós vamos ter uma outra passagem que fala sobre cura. O coxo também não caminhava e ele também pediu esmola. Então coloca algo na sua cabeça. Toda vez que você não estiver caminhando em Cristo, você vai estar na beira do caminho pedindo esmola, vivendo algo muito inferior daquilo que é para você viver, amém? Então vamos dar sequência à nossa leitura. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Aleluia! O que quer? O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. O que me chama a atenção aqui do cego Bartimeu, que ele enxergava. E aí ele desenvolveu essa cegueira. E aí a gente vai ver o que? A diferença entre esse cego e o outro. O desespero. Meu querido, se você um dia já enxergou, você fica desesperado. É impossível uma pessoa que já enxergou, que já viveu a presença de Deus, não ficar desesperado quando perde a visão. E aqui a gente vai ver o que? O desespero desse homem. Porque ele queria enxergar, ele já não estava mais nem aí se ele estava incomodando o outro, se ele estava sendo inconveniente. Ele sabia que ele queria voltar a enxergar. Então nessa noite eu estou falando também com pessoas que já enxergaram, mas por alguma situação, alguma deformidade, aconteceu algo que a sua visão foi retirada. E eu quero dizer para você, meu querido, essa é a oportunidade de você voltar a ver, porque nessa noite tem um portal de cura aberto nesse lugar, amém? Tem um portal que vai curar a sua visão, tem um portal que vai curar as suas pernas, tem um portal que vai fazer mudança na sua vida. Então, meu querido, se você um dia teve a visão e saiu desse lugar, faça como Bartimeu. Bartimeu, ele não se contentou, ele se desesperou e ele clamou a Jesus, amém? E aí a gente vai ver o quê? Que ele teve a vista imediatamente curada. E eu quero lembrar você, meu querido, Jesus é um Deus de milagres. Jesus, ele opera milagres.
Talvez você fale assim: que saudade de sentir a presença, que saudade quando eu tinha visão, que saudade quando eu me sentia acolhida e amada, que saudade. Eu quero dizer para você nessa noite: Jesus vai fazer um milagre hoje na sua vida. Hoje vai ter uma mudança de chave poderosa na sua vida, porque Jesus, Ele faz milagres. Aleluia, Jesus está liberando essa palavra para você nessa noite. E aí nós vamos ver o que? Ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Meu querido, nós somos feitos para caminhar. Eu não sei qual que é a sua deficiência, mas eu sei que o Espírito Santo falou ao seu coração. Amém? E eu sei que nessa noite o Senhor, Ele vai fazer algo glorioso e tremendo por meio de você, por meio da palavra dEle.